Salve, amados do meu coração. Estou no meio do meu próprio santuário e habito no vosso coração, sob a sombra do Altíssimo. A vossa poderosa presença do Eu Sou. Do coração das eras, do coração do ancião de dias, trago conforto e uma espada. Sentai-vos então, meus filhos. Venho para antecipar a nossa celebração da ressurreição. Venho com antecedência para estabelecer um pilar desse fogo da ressurreição, aqui, neste altar. Assim, que nenhum membro do staff passe deste degrau ou pise onde a mensageira se encontra até a realização do objetivo desta chama no domingo de Páscoa. Portanto, amados, sabei que o céu, o próprio Alfa, o Santo Pai, deseja aumentar, dia após dia, a vossa assimilação dos fogos da ressurreição. Compreendei assim o significado da chama da ressurreição. Compreendei assim o significado da chama da ressurreição. Compreendei assim o significado da penetração dos raios de arco-íris de Deus, acelerando como uma fonte borbulhante, uma força vital, uma força energética. Compreendei que a chama da ressurreição é uma chama do despertar. Despertar esse que deve chegar ao coração de cada um. Tudo o que está em vós precisa ser despertado, precisa ser trazido à superfície. Deus enviou-me neste dia com esta chama, porque sois capazes de aguentá-la, porque Cristo em vós está desperto. A verdade é despertada em primeiro lugar, e assim como os mensageiros mantiveram o equilíbrio para o dia do despertar da mente carnal, assim vós prosperastes e crescestes em amor e no vosso testemunho da verdade. Agora é chegada a hora em que os fogos da ressurreição também devem despertar em vós essa percepção da serpente adormecida. Por um lado, o morador do umbral, o anti-eu. Por outro lado, a força vital, o fogo sagrado que sai do chakra da base da espinha. Estas são energias muito poderosas. A energia da vida eterna ascendendo no templo é o chamamento do Senhor e da Mãe. Exige obediência e submissão a todas as flores dos chakras, porque a força vital torna permanente aquilo que contata. Assim, a serpente adormecida do morador do umbral precisa primeiro de ser despertada e detida em nome do Eu Sou o que Eu Sou, pela alma que está revestida com o seu Cristo pessoal. Assim, com o amarrar desse falso eu e da acumulação das suas obras nas espirais do cinto eletrônico, pode começar-se o despertar da serpente adormecida da Kundalini enrolada da própria força vital. Gostaria de recordar-vos que esta é a senda dos mestres ascensos e da ascensão. Esta não é a senda dos falsos gurus do Oriente, que criam uma atividade sexual através da sensação e de um yoga que não é legítimo, e tentam elevar essa força vital sem o Espírito Santo, mas somente através do estímulo dos chakras, estimulando as energias que se elevam quando a mestria não se encontra presente. Descobrireis, amados corações, que aqueles que seguem esta senda da mão esquerda usam essa força vital para tornar permanente o morador do umbral. Estes são os seres das trevas, e o seu aparente poder vem do abuso da chama da ascensão, para conferir imortalidade ao ego humano. Isto, amados, é o meio pelo qual aqueles que se encontram na senda da mão esquerda, os próprios magos negros, obtêm a capacidade para executar as suas obras. Ao compreenderdes o mistério, meus pequeninos, ainda mais deveríeis correr para o Senhor, para vos esconderdes nas vestes do Cristo, correr para o amado Cristo pessoal e desejar acima de tudo a união com esse Cristo, que vos trará correção e tumulto exterior, perseguição e conhecimento direto com o ódio deste mundo. Mas esse Cristo não vos despertará a Kundalini até estardes selados no casamento alquímico do Cristo do vosso ser. Já preguei anteriormente em relação ao esforço que deveis fazer em prol deste casamento. Que assim seja entre vós, aqueles que consideram o casamento como o próximo passo na senda,
aqueles que já estão casados segundo os rituais concedidos por Deus, para aquelas crianças que estão a evoluir na terra e para aqueles que continuam por casar no sentido físico. Assim, que todos considerem, ao aproximar-se a celebração da ressurreição nesta Páscoa, que desejamos dedicar a nossa reunião ao casamento alquímico, à ressurreição da alma para o Cristo pessoal, no corpo de Deus no mundo inteiro, para que todos possam escapar aos embustes do morador do umbral do seu próprio ser, até que estejam firmes em Cristo, um cavaleiro, uma dama da chama, empunhando a espada de 2 gumes para deter o caído, o anti-eu. Este é o desejo do meu coração, que ao menos participeis deste ritual no ciclo do vosso relógio cósmico para na Páscoa celebrar essa união. E 40 dias depois, na hora da celebração da minha ascensão, deveis usar esse dia e esse fogo da minha chama da ascensão para assim exterminar o falso eu e para exterminar a mente carnal e obter essa vitória sobre a besta Quaro, para que ela já vos não possa tentar e empurrar para fora da porta da câmara dos esponsais do vosso Senhor. Compreendei, portanto, que este ritual da entrada, da união e do extermínio do falso eu é algo que é repetido, tal como repetis os dias santos do ano, e celebrais muitas vezes o nascimento do Cristo infante e cada um dos pontos de aceleração na minha própria senda. Praza a Deus que possa haver um verdadeiro calendário da minha vida, pelo qual pudesseis seguir mais plenamente os meus passos em todos os 33 anos. Portanto, compreendei que este ritual particular da Páscoa é muito importante. Faz parte do plano divino de Serapis Bey, para que possais preparar e tecer o corpo solar imortal. Noivas de Cristo sois, completa e justamente escolhidas. Agora precisais decidir sê-lo. Não deveis esperar com receio o dia do despertar do morador, mas correr para receber esse inimigo. Totalmente revestidos com a armadura de Deus, direis: tu não tens qualquer poder sobre mim. Tu não podes ameaçar ou manchar a face do meu Deus na minha alma. Tu não podes escarnecer ou tentar-me com passado, presente ou futuro, pois eu sou e estou escondido com Cristo em Deus. Eu sou sua noiva. Eu sou aceito pelo Senhor. Não tens poder para me destruir. Por isso, sê detido pelo próprio Senhor. Acabaram-se os teus dias, não podes mais viver neste templo. E então, meus amados, levantais a poderosa espada ao mesmo tempo em que Deus a levanta através de vós. E pelo nome, eu sou o que eu sou. Há a detenção do inimigo com estas palavras: sê detido, ao ponto de orgulho da queda original dos caídos. Não tens poder, não tens realidade, não tens valor. Não ocupas tempo ou espaço no meu ser. Não tens poder no meu templo. Não podes mais roubar a luz dos meus chakras. Não podes roubar a luz da chama do meu coração ou da minha presença do eu sou. Que sejas preso, portanto, ó serpente e descendentes, tudo o que foi implantado pela força sinistra, porque eu sou o que eu sou. Eu sou o Filho de Deus neste dia e ocupo este templo completa e integralmente até o advento do Senhor, até o novo dia, até que tudo tenha sido cumprido e até que esta geração de descendentes de serpente desapareça. Consome tudo, ó palavra vivente de Deus. Pelo poder de Brahma, Vishnu e Shiva, pelo nome Brahman, eu sou o que eu sou, e com toda a firmeza expulso o morador. Que seja detido pelo poder das hostes do Senhor. Que seja entregue às chamas do fogo sagrado de Alfa e Ômega, para que nunca mais possa tentar os inocentes e as crianças de Cristo. Que brilhe o poder dos Elohim. Elohim de Deus, Elohim de Deus, Elohim de Deus. Descei agora em resposta ao meu apelo. Como mandato do Senhor, embaixo como no alto, ocupai agora, detende o eu caído, detende o eu sintético, fora daqui, detende o caído, pois não há nenhum resto ou resíduo na minha vida de qualquer parte desse ser. Eis que eu sou, em nome de Jesus, o vencedor da morte e do inferno.
Eis que eu sou, em nome de Jesus, o vencedor da morte e do inferno. Eis que o eu sou, o que eu sou em mim. Em nome de Jesus Cristo, é aqui e agora o vencedor da morte e do inferno. Eis que está consumado. Podeis recitar comigo este julgamento, meus amados, por meio da geração eletrônica e assim obter o poder do meu manto para deter aquele ser. Lembrai-vos do meu jejum no deserto. O encontro com Satã foi o encontro com o morador do umbral planetário, que ainda estava desamarrado, até chegar a hora das duas testemunhas, neste século. Compreendei isto, que embora ele estivesse detido e julgado, e não tivesse qualquer poder sobre mim, o seu fim não podia chegar até que outros santos também tivessem vencido o seu poder. E o seu abuso do poder da mulher e do filho varão, o seu abuso do poder do fogo da Kundalini. Este é o segredo dos embustes dos caídos. Conhecei-o bem, porque este conhecimento servir-vos-á no dia da vossa confrontação com o inimigo e no dia da vossa vitória. Portanto, podeis invocar o julgamento dos caídos, que abusam da força vital, do fogo sagrado e da chama da ascensão para controlar e manipular a vida, e que oferecem às pessoas todos os reinos deste mundo, toda a sua magia negra e toda a sua manipulação do próximo. Tratai disso, portanto, porque a poderosa chama trina dentro de vós, o vosso poderoso Cristo, a vossa presença do Eu Sou, é capaz de subjugar mesmo a manipulação desta luz de Alfa e Ômega. E tal como Saint-Germain, meu irmão e meu pai vos disseram, eles pagarão totalmente por cada abuso da ciência de Deus e da alquimia da sua palavra. Por isso, ele faz o aviso nos seus estudos sobre a alquimia, para que a ciência nunca seja mal usada impunemente. Tende cuidado, portanto, com o magnetismo da aura desses anjos caídos que caminham graças ao poder do abuso do chakra da base da espinha, dizendo inclusive que recebem ditados meus através deste poder e destas práticas sexuais distorcidas. Abençoados da luz, na mestria que adquirirdes da ordem divina que ensinei neste dia, descobrireis que não existe qualquer necessidade de Tantra Yoga, pois elevais o fogo da Kundalini, não pelas práticas sexuais, e sim pelo ímã da vossa poderosa presença do Eu Sou, pelo Cristo no vosso coração, que é o magneto para a consumação desse fogo na coroa da vida. E este fogo é para formar o corpo solar imortal e constitui a chama da ascensão. Em nome de Serapis Bey, encarrego-vos neste dia de fazerdes os vossos chamados sobre esses indivíduos e movimentos que desejam varrer os portadores de luz para fora da senda da grande fraternidade branca nos Estados Unidos e em outras nações, devido à popularidade destas práticas milenares dos seres das trevas. Não passarão pelo umbral da noiva e do noivo, não entrarão na câmara dos esponsais do Cristo e da sua amada, não passarão, mas os santos de Deus, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, que seguem o Cristo fixando a estrela da atenção sobre o noivo, os 144 mil que se dirigem para o Monte de Sião, o local da presença do Eu Sou, vencerão, herdarão e possuirão a luz da chama da Mãe a elevar-se dentro deles e que será selada no seu terceiro olho. Esses, portanto, serão chamados virgens, não da carne, mas do Espírito, porque a virgem dentro deles é a luz virgem selada no terceiro olho, e assim não estão contaminados pela grande prostituta, mas são transportados para o alto, e o seu pecado não permanece, e é consumido pela chama violeta. E assim são purificados e embranquecidos, não pela sua própria justiça, mas pela justiça do Senhor que habita neles. Fazei isso, amados, pois que é esta a hora em que os seres das trevas buscam como manipular até o processo da ascensão. Eles poderiam conseguir vida eterna, misturando a sua semente, a semente dos ímpios, com os portadores de luz.
Cuidai, portanto, de entender a minha palavra. Que comunhão tem a luz com as trevas? Compreendei que não podeis compartilhar nem da carne, nem da imagem sintética da civilização de Caim, não vades ser apanhados numa longa espiral de karma, similar à que estáis agora a terminar, graças ao poder do grande diretor divino que vos foi concedido para a detenção das espirais da morte e do inferno. Acaso esquecestes aquele chamado ao grande diretor divino que vos investiu para deterdes as espirais da irrealidade? Peço-vos que escuteis hoje essa comunicação para serdes capazes de compreender como empunhar a espada de dois gumes. Portanto, acautelai-vos para não cairdes de novo, através da simpatia, nessas associações de que vos libertamos, nestas horas da vossa senda. Mas segui para o alto e recebei então a alegria da chama da ressurreição. Pois essa chama será para vós a celebração da luz, a aceleração de todos os momentuns da bondade de Deus, da mestria de Deus dentro de vós, até que a vossa força seja uma com a força de Cristo. E quando a sentirdes e quando a conhecerdes, então vigiai e orai, porque o próximo despertar será o do morador. E assim, começai a pronunciar com antecedência o julgamento que vos dei deste dia, para que ele, o morador, possa ser significativamente reduzido, ainda antes de ter despertado. Assim vede, existem estratégias da luz, assim como existem estratégias das trevas. E finalmente, quando tiverdes alcançado essa vitória sobre a besta, o despertar será o da chama da ascensão, elevando-se dentro de vós. E depois conhecereis o que significa ser conquistador, e não o orgulho daqueles que condenam, e condenam os nossos mensageiros e os nossos discípulos no mundo inteiro. Não conhecem o coração da nossa serva, não conhecem o coração do Tchela. Conheço os vossos corações, amados. Conheço os vossos corações. Não temais, pois que conheço o vosso amor. Preocupai-vos apenas com aquilo que se agarra ao vosso coração, vindo de baixo para que seja levado e amarrado e lançado no fogo, pela vossa vontade consciente, pela vossa devoção consciente, antes que carregue sobre vós um maior fardo. Sabeis, abençoados, porque os corações dos homens podem falhar com o medo. É porque o coração fica sobrecarregado, por assim dizer, com resíduos tóxicos, a substância mal qualificada do caldeirão do cinto eletrônico, que sobe contra o chakra do coração e o coração físico. Em vez de espalhares o bálsamo de Gileade em Cristo através do coração, em vez de descobrirem o néctar divino da coroa, através da união de Alfa e Ômega, em vez da chama violeta, estes indivíduos escolhem a cirurgia cardíaca, os transplantes cardíacos, tal como se pudessem criar um coração de vida e de Deus. Que pena, tanto esforço para descobrir o meio mecânico para ascender, amados. É quase incompreensível, mas é pena maior ainda, isto ser toda a sua esperança. A manipulação mecânica da vida, esperando, na verdade, contra todas as possibilidades que apenas através da ciência material possam descobrir a fonte da juventude, possam encontrar a poderosa juventude de Sanat Kumara ou, de algum modo, conhecer o estado de graça. E como eles sofrem no seu esforço para alcançar a perfeição física. Tudo isto para quê? A que Deus servem eles? Certamente não servem o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, amados. Por certo, não servem o Dharma do Buda, não da minha maneira, certamente, que Deus servem. Ora, amados, servem o Deus que fizeram do morador do umbral, entronizado e mantido num altar, o Deus de rosto de pedra, o condenador de toda a gente. Olhai, eles roubaram a luz da deusa mãe e deram vida ao morador, e assim pretendem perpetuar este morador. Muitos dos que se encontram hoje no mundo, há muito que tomaram a senda da mão esquerda, há muito que colocaram esse caído no altar.
As suas possibilidades de escolha já passaram há muito tempo. Não encontram onde vos encontrais neste portal de oportunidade. São almas muito, muito velhas, por isso se chamam retardatárias, por isso viveram tanto tempo noutros mundos e sistemas. Riem-se da inocência e simplicidade das crianças de luz, pois que há muito deixaram de sentir qualquer desejo pela religião ou por Deus. De nada lhes serviu, porque nada ofereceram. Assim, como vedes, alguns sustentaram o falso eu. Ao usurparem a chama da ascensão, ao usurparem a luz da mãe, na lemúria que ali ardia nos altares, descobriram inclusive como extrair o magnetismo, a força vital do centro da terra e do coração de uma da célula viva. E isto arrecadam, e isto absorvem, e isto ingerem como alimento da besta. Compreendeis agora, porque é este o dia da vingança, porque está próximo o julgamento. Aqueles que declaradamente se sentaram no lugar do morador desdenhoso, esses sabem que o seu tempo chegou, porque os meus pequeninos e os meus irmãos e irmãs escolheram tornar-se um comigo, com o meu Cristo e o vosso Cristo, com a minha poderosa presença do Eu Sou e com a vossa poderosa presença do Eu Sou. Perguntais a vós mesmos como eles puderam perpetuar-se durante tanto tempo e roubar assim a luz da Virgem. Bem, amados, isso acontece porque os filhos de Deus precisam descer ao nível deles para esse julgamento. Porque as crianças de luz também precisam ter a oportunidade para escolherem viver como o Cristo, escolherem exterminar o morador, escolherem elevar a força vital. Quando estas escolhas acertadas forem feitas e tiverdes vencido, então ficareis de pé. Então ficareis de pé. E o chamado do julgamento é poderoso em vós, pois que tendes o poder do céu, da vossa poderosa presença, do Eu Sou e do Pai. E tendes o poder da terra, o fogo sagrado da Kundalini, a vossa mãe. E tendes o poder do Cristo, pois que Alfa e Ômega estão no vosso coração, porque a vossa alma escolheu estar com esse coração e fundir-se com o meu. Assim, os ciclos para que esta geração se realize não podem ser cumpridos até que todas estas coisas estejam cumpridas em vós. Agora, pelo menos, compreendeis outra faceta do mistério da mente de Deus, que brilha como diamante e de como, por quê, e por qual motivo andais nesta terra e sois testemunhas destas condições? Quando olhais para o mal planetário, quando olhais bem nos olhos dos vigilantes e das serpentes que se exibem diariamente perante vós na tela da televisão, por certo precisais chegar àquela situação de um filho de Deus amadurecido que deve dizer: no meu coração, sei o que preciso fazer a fim de libertar o planeta do maligno. Sei que tenho de superar o ponto em que estou e não adiar, não me deixar ficar. Sei que tenho de vencer em Deus e sei que Ele espera a minha vinda para, através de mim, poder dizer a palavra do julgamento que será finis, o fim, o final completo das doutrinas dos malvados. Amados corações, se quereis saber a verdade, dir-vos-ei que o mal ainda está espalhado pelo mundo, para que as pessoas boas que desejam seguir-me tenham uma perpétua advertência, que não pode evitar-se, de que ainda não exterminaram a sua mente carnal, e que se contentaram em ficar a meio caminho, satisfeitas em alimentar a besta e assim domesticá-la, em vez de matá-la à fome e acabar com ela. Muitos escolheram alimentar a besta, satisfazê-la com todo o tipo de conforto e vários vícios dos vários chakras. Mas, amados, não queirais andar segundo a carne, e sabei que a vossa vitória é uma vitória individual e planetária, e que o morador planetário é reduzido pelo poder e magnitude da vossa superação do véu de energia dentro de vós, e finalmente, todos na Terra, se quiserem ascender, têm de exterminar o inimigo interior e a consciência de pecado do mundo. Ensinei-vos assim o que está no vosso poder, receber e compreender. Agora,
Antes que fiqueis fatigados com tanta luz e revelação, dirijo-me para as oitavas superiores da Nova Jerusalém. Vou para preparar-vos um lugar no retiro interno. E eu sou e estou sempre convosco, mesmo até o fim da vossa autocriada irrealidade. Porque então seremos mais que companheiros, seremos um. Eu sou o que eu sou. Bênção da oferta de amor, amada poderosa. Presença do eu sou, pela luz de Alfa e Ômega dentro de nós, pela luz do Cristo cósmico, pelo nosso Cristo pessoal, multiplicai esta nossa oferta. Que ela seja no altar de Deus como um testemunho da nossa vitória, como alquimistas no espírito e na matéria. Meu Deus, estamos gratos pela vossa oferta do nosso eu crístico. Estamos gratos por fazermos esta oferta dos nossos corações. Recebei-a agora. Querido Deus, que todos os vossos sonhos se tornem realidade através destes abençoados chelas de El Moria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe. Amém.